Menino, menina, ontem o Céu me pediu para falar sobre narcisismo, como se libertar de um narcisista. Mas durante as leituras não deu porque é muita coisa para falar, então eu resolvi fazer um vídeo só para isso, porque talvez não seja a situação de todos. Mas eu acredito que pelos comentários muitas pessoas estão envolvidas, não só pelos comentários, mas pelas pessoas que eu conheço. Muita gente está envolvida com pessoas tóxicas, não importa se é um narcisista diagnosticado ou se é uma pessoa que tem muitos traços de narcisismo e que está se sobrepondo a você, a alguém que você conheça. Se você conhece alguém que está passando por essa situação e puder passar este vídeo, compartilhar este vídeo, eu acho que seria muito bom para que essa pessoa possa refletir. O céu não traz nenhuma informação que não seja para nossa reflexão. Mesmo que não esteja você nesta situação, vamos refletir sobre tudo isso, porque vai falar de muitos aspectos aqui. Vamos começar. Então, o primeiro tópico que eles me deram é: não tente perdoar o narcisista. Porque o perdão, na verdade, não é para nós. Porque o perdão também, ele vem do divino. Ele não cabe a nós perdoar ninguém. Eu preciso me perdoar. Preciso perdoar dentro de mim mesmo esta situação. Menino, menina, tá? Não falo para gêneros, falo para as pessoas, falo para os seres humanos. Porque tem tanto homens narcisistas como mulheres narcisistas também. Então, em todos os lugares, em todas as áreas, família, relação afetiva, trabalho, acadêmico, religioso, entre amigos, financeiro, jurídico. A gente encontra essas pessoas em todos os lugares, em todas as situações da Terra. O narcisismo virou uma pandemia neste planeta. Então, vamos ver como é que a gente fala. Então, não tente perdoar o narcisista, porque o narcisista não tem cura, meu bem. Esta não é uma patologia, de acordo com as ciências de comportamento, é um transtorno de personalidade, e isso só ameniza, não cura, se a pessoa tiver interesse em ir buscar. Porque chega uma hora na vida do narcisista que ele conseguiu afastar todo mundo dele, e ele se vê sozinho, ele e ela, tá? Esta pessoa se vê sozinha. Então, algumas pessoas vão buscar terapia para ver o que é que está acontecendo, e aí ela acaba identificando o seu próprio narcisismo. Porque o narciso, todos nós temos um narciso. O narciso sou eu que zelo por mim. Tem uma carta no Jardim dos Anjos que fala sobre amor próprio. É uma anjinha numa fonte, ela está se cuidando, ela está se admirando, ela está se reconhecendo. Então, o nosso narciso, existe duas características dele: o narciso que constrói e o narciso que destrói. O narciso que constrói é este que faz a gente levantar de manhã, fazer a nossa higiene, se alimentar, escolher uma roupa e ir trabalhar ou ir fazer qualquer função, se relacionar de qualquer maneira na sociedade. Mas este narciso não destrói, ele se constrói. Agora, o narcisismo tóxico são essas pessoas que não têm amor próprio, porque a base do narciso, acho que você já ouviu dizer, narciso acha feio o que não é espelho. Então, ele tem uma admiração por si mesmo e ele não enxerga mais nada fora. O tóxico, ele realmente ele não sabe o que é amor, nem ele mesmo se ama. É ele e ela, tá? Esta pessoa mesmo não se ama, esta pessoa tem um vazio dentro dela. E os tóxicos, eles se alimentam do que a gente sente. Então eles procuram, sentem o cheiro de pessoas codependentes, de pessoas empatas, de pessoas boas de coração, pessoas acessíveis, pessoas flexíveis, que estão de coração aberto no mundo e acabam atraindo essas pessoas. Então vamos ver o que mais que ele fala aqui. Não tente perdoar o narcisista, porque essa pessoa a gente geralmente pergunta: por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Porque no início existe o love bomb. O love bomb é quando a gente começa a relação com o narcisista. Ele faz tudo para nos agradar. Ele e ela, menino, menina. Esta pessoa faz tudo para nos agradar, entra na nossa vida, porque encontra a porta aberta, somos receptivos, praticamos a compassividade permissiva. Então, muitas vezes, essas pessoas veem a porta aberta e entram, porque ali elas têm um suprimento. Elas precisam ser admiradas, elas precisam ser validadas, porque elas mesmas são absolutamente inseguras. Então,
a gente sempre pergunta, nossa, por que que essa pessoa está fazendo isso comigo? Porque ela era tão boa até algum tempo, ele. Esta pessoa era tão boa até um tempo atrás, por que que aconteceu isso? Porque é o primeiro passo, depois que eles veem que a gente está pega, menino, menina, que a gente já se apaixonou, que a gente já começa a sentir falta dessa pessoa, eles começam a praticar o descarte. Então, não há mais aquela atenção que eles davam no início, eles não fazem nenhuma questão mais de nos agradar, eles começam a praticar o descarte. E esse descarte acontece de muitas maneiras. Ou é uma falta de comunicação, ou é uma falta de atenção, uma falta de carinho. O sexo com o narcisista fica horrível, porque eles só pensam neles, eles não querem saber de agradar ninguém, eles não estão conosco porque nos amam, vamos entender isso, eles estão conosco porque entendem que somos um suprimento. Geralmente, escutei uma moça falando uma vez, uma menina maravilhosa, que a gente, para o narcisista, nós somos como uma boneca na estante. Boneca, boneco, tá bom? Menino, menina. Então ela pega a hora que ela tá afim de brincar, ele. Esta pessoa pega a gente na hora que ela está afim de brincar. Por isso que muitas vezes fica uma semana sem se comunicar, 15 dias, um mês sem se comunicar e daqui a pouco aparece, oi sumida. Então, oi sumido, menino. Porque não importa se você é menino ou menina. O narcisista, a narcisista tem a mesma técnica. É muito fácil reconhecer um narcisista, porque eles têm esse processo, eles fazem este modus operandi, eles usam este modus operandi. Então a gente começa a perguntar, por que que esta pessoa está fazendo isso comigo? Em primeiro lugar, porque na verdade todas as religiões indicam a gente, todas, não é uma em específico, todas indicam que a gente tem que suportar isso, que a gente precisa ser compassivo, compassiva, preciso compreender a dificuldade do outro e a gente, como elemento água ou fogo, a gente tem esta capacidade de tolerar, de aceitar o outro como é, o outro a outra. Aceitar esta pessoa e continuar dando corda, porque a gente acredita na nossa compassividade, que o tempo vai mostrar alguma coisa, que esta pessoa vai mudar. Ela não vai mudar. Ela dali só piora. O relacionamento, se for um casamento, fica um lixo esta relação. Se for um namoro, você não vai entender por que é que esta pessoa está fazendo isso comigo. E aí começam as questões, porque eles começam a desqualificar a gente na nossa aparência, nas coisas que a gente fala. Não é isso. Ou quando a gente vai cobrar alguma coisa, eles falam que a gente é louco, louca, que não é nada disso, você está enganado, enganada, não foi assim, por que que você está pensando isso de mim? Eles vão ludibriando a gente e a gente acaba se sentindo culpado, culpada. Então, a gente precisa, por causa dessa compassividade permissiva que as religiões impõem pra gente. Culpa, na verdade, é culpa. A culpa é sua. A nossa relação degringolou por sua causa. A nossa relação não está indo bem porque você faz isso, faz aquilo, tudo mentira. Eles mentem. A arte do narcisista é mentir, enganar. Então, a gente precisa perdoar a nós mesmos. Eu preciso me perdoar, porque quando chega nesse ponto, a gente já está no fundo do poço. Porque a gente está com tanta culpa. Nossa, eu estraguei essa relação. E não é verdade. Então, a gente precisa se perdoar. E geralmente a gente pergunta, como é que eu me deixei levar por esta situação? Esta é uma pergunta recorrente para toda vítima de narcisismo. Então, vamos pensar nisso, porque a culpa não é sua. Menino, menina, a culpa não é sua. Você foi vítima desta pessoa que é ardilosa. Ela não tem sentimentos nem por ela mesma, porque, como eu disse no início, o narciso acha feio que não é espelho, porque ele precisa de admiração. Então ele mesmo se admira para se autoafirmar. E aí começa essa tortura
e uma manipulação, porque a gente já está com o nosso emocional, com as nossas defesas abaladas. Então eles começam a nos manipular. Ah, se você não fizer isso, eu não vou fazer tal coisa. Então a gente, para agradar, a gente, para não terminar essa relação, porque nós pensamos que isso é uma relação correta. Talvez porque tenhamos visto isso na nossa infância, talvez porque a gente veja isso com outras relações, então a gente acaba acreditando que isto é normal. Então eu tenho que tolerar, eu não tenho que tolerar nada, porque karma tem começo, meio e fim, e quem põe fim nele somos nós. Segundo tópico, selecione quem você permite que entre na sua vida. As empresas, quando vão contratar um funcionário, elas fazem toda uma avaliação humana, psicológica, profissional, para ver se esse candidato, esta funcionária, este funcionário, realmente preenche as suas expectativas, as necessidades da empresa. A gente precisa fazer igual nas nossas relações. Antes de se entregar, antes de dar a chave do nosso coração para outra pessoa, antes de criar essa dependência do outro, eu preciso saber onde é que eu estou entrando. E principalmente se coloca dentro de casa. Se coloca dentro de casa é muito pior. Não estou falando isso porque é teoria de comportamento. Eu já fiz isso, tá bom? Essas duas últimas relações que eu tive me ensinaram muito e eu fui procurar conhecimento. Fui para o YouTube, porque o YouTube é uma faculdade, é uma universidade. Qualquer assunto, você coloca lá narcisismo, vai aparecer 580 mil títulos justamente falando sobre esse assunto. Então, eu estou apontando estas coisas que o céu me trouxe, mas se você quiser aprofundar o seu conhecimento, ponha na barra da pesquisa do YouTube que você vai encontrar um vasto material a respeito. Então, selecione quem você permite entrar na sua vida, como uma empresa. O narcisista sempre encontra portas abertas. Com a nossa compassividade permissiva. Quem se dá bem com todo mundo? Uma pessoa que é popular. Uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Essa pessoa tem alguma coisa errada. Porque se ela não coloca limite nas suas próprias relações, se ela não seleciona qualquer pessoa serve, é porque ela está a fim de manipular todo mundo. Ela seduz todo mundo, que é assim que o narcisista acaba ganhando a gente. Que mais? Quem merece a nossa confiança, porque na verdade nós nos atraímos por afinidade. Não é que a gente seja igual ao narcisista, mas ele encontra portas abertas, como falou aqui. Se ele encontra uma pessoa receptiva, obviamente é ali que ele vai aplicar o golpe dele. Terceiro tópico, não tente mudar ninguém. Porque se a gente tenta mudar o narcisista, não, eu vou fazer tal coisa porque ele vai mudar. Ou eu vou fazer isso porque ele vai entender que eu sou uma boa pessoa, que eu mereço estar ao lado dele ou que ele merece estar ao meu lado. Então este é um ledo engano também. Porque quando a gente, todos nós temos uma natureza. Quando a gente reconhece a nossa própria natureza, aprende a colocar limites. Limite é extremamente saudável, porque quando o outro ultrapassa a linha do respeito, ultrapassa a linha dos meus direitos, eu preciso pôr um fim, eu preciso colocar limite, não precisa brigar, que a gente, tanto o signo de ar como o signo de fogo, detesta a confusão, mas a gente precisa sentar e conversar. Olha, não estou gostando do jeito que isso aqui está rolando. Então, vamos ver se acaba ficando. Eu fiz isso com o último narcisista e ele não sabia o que fazer. Então, começou a me agradar novamente porque estava vendo que ia me perder. Porque eu já tinha começado a estudar e eu já tinha, primeiro, um respeito próprio. Mas eu estava cedendo. Perceba que não é só você que faz isso, por isso não se culpe, se perdoe. Então, você já ouviu a família, todas as áreas que eu já falei, chegar num médico, principalmente mães que levam os seus filhos no médico ou levam seus maridos num psicólogo, em qualquer terapeuta de comportamento.
Ai, como eu faço para mudar meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe? Ninguém muda ninguém, porque mudar é um ato voluntário. E esta pessoa tem que escolher mudar, ela tem que escolher ser de uma outra maneira. Não está agradando a gente? Ótimo, é a primeira bandeira vermelha que apareceu para você colocar final. Menino, menina, pra gente, tá? Desculpe, pra gente colocar um ponto final. Eu tô tentando, olha a carta do 9 de paus e 9 de espadas. Eu estou tentando dar jeito nesta situação. Eu estou noites sem dormir e não dou jeito nisso, porque eu não vou conseguir mudar o outro. Eu posso mudar a mim. Eu posso começar a me respeitar. Eu posso começar a pôr limite. Para isso a gente tem que primeiro ter consciência do porquê que eu estou com esta pessoa ainda. Sai muito isso nas leituras. Que mais? Olha, desautorize esta pessoa a fazer o que ela está fazendo com você. Isto é colocar limite, porque quando a gente permite que o outro faça o que quer com a gente, isso geralmente sai nas leituras Obrigado Universo. Quando a gente percebe que esta pessoa está invadindo, a gente tem que pôr limite. Ou porque eu estou insistindo, persistindo em alguma coisa que não está dando fruto, por que eu estou mantendo esta relação que está me fazendo infeliz? É uma pergunta que fica aqui. Porque geralmente eles falam depois, geralmente relações de casamento, morar junto, porque para mim morar junto já é casamento. Qualquer relação que seja sob o mesmo teto pode ser família também, tá? Família, relação afetiva, trabalho. No trabalho tá cheio de narcisista. Entre os amigos, você não veio comigo, então não sou mais seu amigo, sua amiga. Mas a gente gosta da pessoa, então a gente cede. E a gente acompanha aquela pessoa onde ela quer que a gente vá. E isso é falta de limite que nós temos que colocar no outro. Eu não quero ir nesse lugar, eu não vou. Simplesmente vá você. Mas aí eu não posso deixar o outro ir sozinho, sozinha, porque corro o risco de ele arrumar outra pessoa. Com toda certeza. Porque o narcisista, ele tem esta estante de pessoas. Não pense que o narcisista tem só você. Ou mulher ou homem, não importa. Esta pessoa tem uma lista de contatinhos que quando ela interessa para esta pessoa, ela simplesmente vai buscar. Aparece aquela história do oi sumido, oi sumida. Quarto ponto. Viva em plenitude. Viva a sua própria vida. Pera um pouquinho, gente. Vamos lá. Viver em plenitude. Viva a sua própria vida. Não se atrele a ninguém. Principalmente essas pessoas que fazem questão de estar colado com a gente. Porque muitas vezes eu tive esse mesmo engano. Eu achei que essa pessoa tinha me tratado tão bem, ela preenchia muitos requisitos daquilo que eu queria para mim. E aí, de repente, eu fui percebendo que realmente não era nada disso. Mas antes de a gente deixar esta pessoa entrar na nossa vida, preciso fazer esta avaliação. Porque viver em plenitude é conhecer a nós mesmos. Busque autoconhecimento. Menino, menina, não estou brincando. O conhecimento liberta. Nos liberta do quê? Liberta olha o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da nossa própria ignorância. Então a ignorância que eu falo não é algo pejorativo. A ignorância é no sentido de não saber. Eu ignoro isso. Então talvez muitas pessoas, outro dia até um rapaz me comentou que depois que ele conheceu o canal, ele teve vários insights para reconhecer a relação que ele estava vivendo. Então perceba que o conhecimento nos liberta. E para viver em plenitude, eu preciso saber quem sou eu. Preciso saber o que eu quero para a minha vida. Preciso saber quem está ao meu lado. Preciso ter esse termômetro para reconhecer. Por isso que não adianta se entregar de corpo e alma para uma pessoa sem ter certeza de quem ela é. Sem dar um tempo para que essa pessoa mostre exatamente o que é. E existe uma outra, eles não disseram, mas é o que estão falando aqui para mim agora. Existe uma outra categoria que a gente precisa observar.
Você não quer ir num lugar. Então o narcisista não suporta ouvir uma negativa, ele não suporta ouvir não. Então, se você porventura aparecer uma situação que realmente você não quer participar, não quer fazer algo, diga simplesmente eu não quero. Porque o narcisista detesta, ele vai se manifestar. Provavelmente ele vai ficar bravo, brava, menino, menina, porque teve esta negativa. Porque se a gente não cumpre tudo que eles querem, fica tudo nervosinho, nervosinha. Então é outro termômetro para a gente reconhecer quem é esta pessoa de verdade. Porque uma pessoa, eu vou falar de alma gêmea, chama gêmea. Alma gêmea, chama gêmea são duas pessoas que se reconhecem. O início, que é o love bomb, como o Céu falou aqui no primeiro tópico, o love bomb é aquela explosão de amor e carinho, é todo começo de relação, tudo é lindo, tudo são flores. Mas depois de um tempo, isso vai mudando, a pessoa vai se mostrando, vai mostrando quem ela é de verdade. E aí a gente vai poder observar se eu estou entrando numa furada ou se realmente esta pessoa merece a minha consideração. Porque se você fala não para o narcisista, ele vai ficar bravo. Se for realmente uma alma gêmea, chama gêmea, ele vai entrar em acordo. Bom, você não quer ir lá então o que é que a gente pode fazer? Então vamos fazer algo que seja bom para nós dois. Porque uma relação de alma gêmea, chama gêmea, é uma relação de acordo, é uma relação de respeito. Ninguém impõe nada para o outro. Eu não exijo nada do outro. As coisas acontecem com naturalidade. Se você desfruta dessa relação, realmente parabéns, porque não é fácil encontrar uma pessoa que tenha este equilíbrio. Então, faça esse teste também com esta pessoa. Se você conheceu há pouco tempo, ainda dá tempo. Se você já conhece há muito tempo, já sabe que essa pessoa só faz o que ela quer, não considera você, é aquela história. O casal precisa ir na casa da sogra, mas o rapaz não gosta da sogra, então ele simplesmente não vai. Ou o contrário. O rapaz vai na casa da mãe, mas a moça não gosta, ou qualquer pessoa, não importa quem seja. Então esta pessoa simplesmente não vai. Cria uma animosidade, provavelmente com a família. Sim, mas se você não quer participar desse lugar, é um direito seu. Ninguém é obrigado a participar de uma festa, de uma reunião, de conviver com outras pessoas. Se eu não quero, não gosto dessas pessoas, essas pessoas eu não tenho nenhuma afinidade com essas pessoas. Por que é que eu estou me submetendo a isso? Se é um ambiente amistoso, tudo bem. Ou talvez um dia que você não possa porque tem um outro compromisso, ótimo. Mas quando vir uma constante, eu não vou na casa da sua mãe, não importa o homem ou a mulher. Eu não vou na casa da sua mãe, porque deve ser uma mãe narcisista. Porque geralmente são os homens. Os homens têm mais apego à mãe narcisista do que as mulheres. Mas algumas mulheres também têm, porque a mãe é tudo para elas. Então, não impede que essa pessoa tenha um relacionamento com a sua mãe. Não me envolva. Simples assim. Que mais? Antes só do que mal acompanhado. Viver em plenitude significa isso. Antes só do que mal acompanhada. Porque eu tenho medo da solidão. Eu não quero ficar só. Eu tenho a necessidade de ter uma companhia para ser feliz. Esse é um problema nosso. Não é do outro. Então eu preciso saber por que eu não estou conseguindo conviver bem comigo mesmo, na minha solitude. É uma avaliação que cada um precisa fazer, isto não é uma acusação, tá bom? De qualquer maneira, vamos lá, o que mais que ele fala aqui. Outra coisa, quando a gente termina uma relação ou quando a gente ainda está nela e você sabe que ela é narcisista, então eles disseram: você não perdeu a sua vida, você aprendeu muito, aprendeu o que não deve fazer novamente, porque o ato de se desligar desta relação não importa. É um casamento, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Quando a gente se liberta disso, é o primeiro passo para a gente se reconhecer.
para a gente começar a ser feliz como eu acho que é correto, não como foi imposto para mim pela sociedade, pelas religiões, por qualquer motivo, por qualquer pessoa. Porque a gente aprende a se valorizar, a gente cresce. Quando deixa essas relações, a gente cresce. Você não perdeu. Ai, perdi tantos 40, eu leio isso nos comentários. Perdi 40 anos da minha vida nessa relação, 20 anos, 15 anos, não importa quanto seja. Não perdeu nada, você aprendeu, primeiro, o que você não quer mais na sua vida. Segundo, quem é você de verdade? Porque neste momento que o narcisista rejeita a gente, é para que a gente pense, nossa, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, eu sou compassivo, compassiva, eu sou uma pessoa sociável, porque geralmente também os narcisistas acabam afastando a gente de todas as nossas relações passadas, para que ele possa nos subjugar mais facilmente. Porque enquanto a gente tem uma rede de apoio, tem tudo para que essa pessoa não consiga ter um domínio total sobre nós. Mas quando a gente se afasta da família, dos amigos, do trabalho, quantos maridos e quantas esposas acabam tirando os maridos do trabalho para que ele fique dependente dela? Ou dela ou dele, desta pessoa, tá bom? Não importa, não falo para gêneros aqui. Não importa quem seja a pessoa. Essa pessoa quer nos ver submetido. E eu já vi isso acontecer com mulheres e com homens. Homens que eram criativos, mais sensíveis, homens que se baseiam em valores, homens que têm amorosidade, homens que são respeitosos, homens que realmente querem manter uma família, querem manter um relacionamento, se submetem à mulher. E geralmente elas acabam desqualificam tanto essa pessoa, o homem, que ele acaba deixando e aí acaba daqui a pouco virou, ele é o dono de casa e ela é quem sai para trabalhar. Tá achando que isso não acontece? Já vi e muito. Trabalho há 46 anos com o público. Já vi de tudo na minha vida e essas situações da pena. Dá pena porque você está vendo que esta pessoa está se submetendo, esta pessoa narcisista está subjugando uma outra pessoa, desqualificou, despersonalizou essa pessoa. E aí ela fica uma pessoa vulnerável. Fica uma pessoa, olha na canastra não tem essa, eu estou vulnerável. Eu tenho um jogo que fala essa expressão. Estou vulnerável porque eu estou à mercê aqui. Não posso fazer nada. Então, é preciso que a gente reflita. Menino, menina, isto não é uma acusação. É para que a gente possa refletir. Hoje, quando a gente consegue se libertar, eu não perdi 40 anos, 20 anos, 30 anos. Eu hoje não aprendi para não cair nessa presepada novamente. Então, nunca é um tempo perdido, porque se a gente também tem a questão espiritual. Se eu tinha alguma dívida com essa pessoa, eu já cumpri, eu já paguei. Porque o karma, como eu disse, tem começo, meio e fim. Quem põe fim nele somos nós. Chega, eu não aguento mais isso. Então, depende de quem colocar fim nessa história. Depende só da gente. Ah, tenho medo porque perdi meu trabalho. Perdi os meus recursos financeiros, perdi os meus amigos, perdi os meus contatos profissionais. Como é que eu vou recomeçar a vida? Recomeçando. Começando tudo novamente, procurando as pessoas que sobraram. As pessoas que você sabe que gostam de você de verdade. Não é quem já fez mal para você, não é quem já aprontou alguma com você. Pessoas que você teve que se afastar porque a vida afastou, porque esta pessoa te isolou. Então eu retomo meus contatos. Vou recomeçar a vida do zero? Vou. Já fiz isso 500 vezes na minha vida. E toda vez eu acabo crescendo novamente. Mas não caio mais naquele tipo de presepada. Posso até cair em algum novo, nem sei mais se hoje eu caio. Mas vamos ver o que mais aqui. Um lama me disse: se a gente não conhece o que é mal, acaba não reconhecendo o que é bom. Olha o que eles me trouxeram aqui.
Então, se a gente não vive, porque a nossa compassividade, menino, menina, a gente gosta das pessoas, somos empatas, a gente se incomoda com o outro, a gente se preocupa com o outro, a gente gosta de ajudar todo mundo. Então, muitas vezes acaba caindo nessa presepada. Mas se eu não reconhecer o que é mal, eu não vou reconhecer o que é bom. E quando a gente reconhece o que é bom, porque já vivemos esta fase horrível, esta noite escura da alma, eu já vivi esta noite escura da alma, não tem problema nenhum. Você aprendeu muito. Em primeiro lugar, o que eu não devo fazer novamente. E vou buscar o meu autoconhecimento. Nós precisamos nos libertar. Esta é a tônica do momento para toda a humanidade. O céu está clamando para que a gente se livre dessas relações. Por quê? Porque quando eu estou nesse tipo de relação tóxica, a minha energia está um lixo, está no pé. Por isso que eu indico o alinhamento de chakras. Em primeiro lugar, você ainda está nessa relação? Você está desestruturado, desestruturada? Faça o alinhamento de chakras para você poder fortalecer a sua própria energia, para você começar a abrir os seus canais, para que a energia da vida flua com naturalidade. Então faça o alinhamento de chakras, não é uma brincadeira. Já estou uma maioria que sabe que eu me libertei de 10 anos de depressão, não é porque eu estou de cagar na calça. É porque realmente eu precisava me reerguer. E o céu me trouxe o alinhamento de chakras e a oração de São Miguel para me ajudar nesse processo. Eu me dediquei? Sim. 3 meses eu consegui sair deste momento tão difícil que é a depressão, desmamando remédio, fazendo o processo com acompanhamento médico, mas desmamando os remédios, e eu me libertei. Se eu me libertei, que sou uma pessoa absolutamente comum como você, com toda a certeza você também vai. Deve estar com a sua energia no pé. Você está achando que não vai conseguir? Vai, menino, menina, você vai, trabalhe em si mesmo. Liberte-se, nós precisamos nos libertar. 5º tópico, enxergue a realidade. Este tópico é muito importante porque fala da gente. Eu tenho que enxergar a realidade de quem é essa pessoa. Esta pessoa não é a fantasia, a personagem que eu projetei nela. Porque durante aquele período do Love Bomb, todos nós temos um ideal de relacionamento. Todos nós queremos, espera só um minuto. Todos nós idealizamos um tipo de relação. E o narcisista, esta pessoa tóxica, já sabe disso. Então ele conhece a nossa vulnerabilidade, porque a gente é aberta, a gente sai falando dos nossos problemas, a gente dá todos os recursos para que eles ajam naquela área que eu sou carente. Então, com toda certeza, quando eles fazem o Love Bomb, a gente se encanta. A gente se encanta, acha, nossa, não conheci uma pessoa, não importa homem ou mulher, não conheci uma pessoa que fosse assim comigo, que me tratasse assim, e a gente dá a chave do coração. Este é um erro que a gente comete, não é por causa do outro, é a gente que está tão carente. A gente que projetou essa personagem, a minha própria fantasia, em cima dessa criatura. Foi um papel interpretado que essa pessoa criou, menino, menina. Foi um papel interpretado que essa pessoa criou até me pegar, até pegar os meus sentimentos, até mexer com as minhas dificuldades, com as minhas carências. É assim mesmo que acontece. Não tem problema nenhum. Quando a gente percebe, olha o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará daquilo que eu desconheço, daquilo que eu ignoro. Quando a gente conhece este aspecto, eu vou prestar mais atenção. Porque se uma pessoa trata bem você, a gente está tão acostumada a ser maltratado pela família, nas relações afetivas, no trabalho, entre amigos, na escola, nos núcleos religiosos, no ramo financeiro, no ramo jurídico. A gente está acostumado a só levar pancada. Quando a gente acha alguém que passe a mão na cabeça, fica que nem cachorro que caiu da mudança.
O primeiro que passa aí a mão na cabeça, leva embora. Então, a gente precisa perceber que estamos nesse momento da vida. A gente precisa perceber as nossas próprias fragilidades, porque eu só posso trabalhar com elas quando eu as conheço. Se eu desconheço, se eu ignoro o motivo que está me levando a me entregar para essa relação, obviamente que eu vou ficar nessas perguntas que ele faz aqui. Por que esta pessoa está fazendo isso comigo? Por que esta pessoa está fazendo isso? Porque é a doença dele, é o transtorno de personalidade dele, tá? Então, continuando. Se o mal não aparece, a gente não reconhece o que é bem. Nós precisamos nos libertar. Quinto, enxergue a realidade. Não as fantasias que criamos em cima de uma pessoa que não é a personagem que nós criamos na nossa cabeça. Veio ao encontro da personagem que essa pessoa interpretou? Veio, mas isso não é real. Isto foi um papel interpretado, mas daqui a pouco eles não sustentam esse papel. Essas pessoas são falsas, mentirosas, ardilosas. Então, chega um momento que elas começam a se mostrar, que começa naquela história que eu falei do descarte. Então, a gente precisa dizer, precisa dizer um basta. Mas aí, entenda que tudo que esta pessoa desqualificou você é porque ela é uma pessoa insegura. Porque você sabe quem você é. Você sabe que não é nada daquilo que esta pessoa ou estas pessoas, como eu disse, em qualquer área da vida. Você não é o que estas pessoas estão falando. Então nós precisamos primeiro fortalecer a gente mesmo. Olha o título que eles mandaram colocar. Como se libertar de um narcisista. Se for profissional, tá cheio de chefe narcisista. Tá cheio de colegas de trabalho narcisistas que puxam o seu tapete, denunciam você por algo que não é verdadeiro, arrumam uma encrenca dentro da empresa para que você seja mandado embora ou para que você não tenha uma promoção em várias áreas. Menino, menina, vamos ampliar este comportamento para ver onde é que cabe na nossa própria vida. Eu já passei por isso também em empresas. Já passei na família. Eu nasci numa família narcisista, acho que 90% da população brasileira. Passei isso nas escolas, passei isso no trabalho, passei isso entre amigos, passei isso no meio religioso, passei no meio acadêmico. Então, meu bem, narcisista tem em qualquer lugar. A gente é que tem que estar fortalecido, fortalecida em saber quem somos nós. Olha o que eles me disseram aqui. Você não é o que dizem a seu respeito. Porque eu já escutei tanta barbaridade, não vou repetir aqui, tá bom? Mas eu tenho certeza que você também já escutou várias barbaridades, várias bobagens ao seu respeito, que você sabe que não é verdade. Então, a gente não é o que essas pessoas pensam, porque o que elas pensam é o pensamento delas. E o narcisista adora desqualificar a gente. Eles adoram colocar a culpa de tudo na gente. Adoram dizer que a gente não serve para nada. Você não sabe fazer isso. Você é burro, burra. Olha, tantas coisas. Só a nossa própria consciência nos conhece. E Deus. Só o divino, só a espiritualidade sabe quem é você. Então não tem ninguém físico para te dar este apoio. Agora que você não pode, já tive várias vezes numa situação assim, sozinha. Sozinha, mas a espiritualidade sempre esteve comigo. E eu chorava, ia no fundo do poço, batia os 2 pés e subia outra vez. Porque eu não sou o que essas pessoas falam de mim. Consciência que se conhece. Eles adoram fazer humilhação pública. Este é o 5º tópico. Eles adoram fazer humilhação pública, desqualificar você.
na frente da família, na frente dos amigos, na frente do trabalho, dos colegas de trabalho, na escola. Essas pessoas não têm nenhum pudor para nos desqualificar. Então, eu vou me incomodar com o que essa pessoa está falando. Óbvio que passar um vexame desse não é agradável. Como é que a gente sai disso? Fazendo cara de paisagem. Tem várias frases que a gente pode dizer, lógico, para se defender, mas aí eu já preciso ter um eixo em mim, pelo menos começado a buscar o meu próprio eixo, saber quem eu sou, para poder responder e dizer, nossa, querido, você precisa de querido, querida, nossa, você precisa de tratamento. Por que você tá... Se eu sou tudo isso que você está dizendo, por que você está me dando tanta atenção? Vá dar atenção para as pessoas que você admira. Se você não gosta de mim, se eu não sou, se eu sou, tudo isso que você está falando, está perdendo seu tempo comigo, por quê? Você está a fim de me desqualificar por quê? Para se sentir superior a mim, vá se tratar, que você está doente. Desarma essa pessoa, as pessoas que estiverem em volta vão saber que você tem como se defender e não é abaixar a cabeça e chorar. Dependendo da situação que você está, fortaleça, faça o alinhamento de chakras menino, menina. Ninguém veio ao mundo para satisfazer nossas expectativas. Então perceba que quando a gente está numa relação que está desse jeito, eu não estou conseguindo controlar esta situação, mas eu quero. Olha a diferença de insistir e persistir. Persistir é porque eu estou vendo que isso está tendo algum fruto, nem que seja a passos lentos, mas eu estou vendo que isso está se desenvolvendo por um rumo positivo. Insistir é insistir na mudança dessas pessoas, que elas não vão mudar, já falei isso. Elas não vão mudar. Eu estou insistindo na mudança dessa pessoa, por quê? Já falei da história dos pais que vai procurar médico, que vai procurar ter tratamento para que essas pessoas mudem. Os doentes, na verdade, você já ouviu dizer que todas as terapias de comportamento, sabe para quem que elas servem? Então, antigamente se falava que quem buscava terapia de comportamento, psicologia, psiquiatria, neurociência, psicanálise, é porque era louco. Não, meu bem. A gente só vai buscar tratamento, como eu fui aos 20 anos de idade, porque já não aguentava mais aquilo, desqualificada em tudo quanto é canto. A gente vai tentar curar o que os outros fizeram com a gente. Por isso, busque terapia. Busque terapia para você poder aprender a lidar com isso. Fortalecer a si mesmo, a si mesma, para poder lidar com essas pessoas também. Para ter resposta na ponta da língua. Seja cínico. O cínico era um filósofo e aí com o passar dos anos não falava nada disso, mas aí com o passar dos anos começaram a usar esse termo cinismo para colocar numa pessoa sarcástica. Então aprenda a ser sarcástico, olhe com cara de paisagem, não tenha expressão e responda para essa pessoa, tá me dando tanta atenção por quê? Por que é que você está se incomodando tanto comigo se você não gosta de mim? Se eu sou tudo isso, já falei, se eu sou tudo isso que você está dizendo, por que você está me dando tanta atenção? Você está precisando se tratar. Desqualifique, coloque essa pessoa no ridículo e saia dessa história. Deixe essas pessoas, não dá para sair, é família, é no seu trabalho. É no seu look acadêmico, já fizeram isso em escola comigo. É entre amigos dá para deixar todo mundo para trás. Mas no meio acadêmico dá para mudar de curso, dá para mudar de sala. Dentro do trabalho e dentro da família são os piores lugares para a gente trabalhar com isso. Mas eu preciso ter um eixo em mim. Eu preciso me fortalecer para quando essas pessoas disserem isso, eu não abaixar minha cabeça chorando. Olha o que essa pessoa está falando a meu respeito. Isto é um movimento de desqualificação que a gente aceitou. A gente aceitou tudo que essas pessoas falaram. Então, fragilizou você, a mim, qualquer pessoa no planeta. Por isso, a gente precisa se fortalecer. Faça o alinhamento de chakras.
outra coisa que eles colocaram, onde você está buscando os seus relacionamentos? É em aplicativo? Aplicativo é um mar de narcisista. Você não vai conhecer uma pessoa do jeito que você quer, para satisfazer as suas expectativas, como fala essa primeira frase. Ninguém veio ao mundo para satisfazer nossas expectativas. Não vai ser num aplicativo. Eu acho que no último vídeo eu falei, eu tive uma amiga nos anos 90 que conheceu um rapaz no Messenger. Era um rapaz bom, ela falou com 1000. E aí apareceu esse rapaz, ele era estudante de relações internacionais e tinha uma mãe narcisista, era filhinho da mamãe, mas ele gostou dela, levou para a família, teve um relacionamento com ela, assumiu ela. Mas era também um menino era um menino dourado, filhinho da mamãe. Ele não era um narcisista, mas tinha uma mãe narcisista que cobrava ela muito. Então existem relações nesse aplicativo onde eu vou encontrar 1 em 1 milhão que realmente vai dar plano para a gente ter algum tipo de relação, porque nesses lugares não se encontra alma gêmea, chama gêmea. A alma gêmea, chama gêmea, chega até nós quando a gente está pronta. Quando eu me curei de tudo isso, entro em sintonia com a energia oposta que a minha alma gêmea chama gêmea. Antes disso, só vou encontrar gente destrambelhada, infelizmente. Olha aquela pergunta novamente. Para quem estamos dando a chave do nosso coração? Para quem que é detentor dos seus sentimentos? Essa pessoa merece ser a responsável pelo seu coração? Eu acredito que não. Então, vamos refletir. 6º ponto. Saia do negativo. Cuidado com o que falamos sobre nós mesmos, porque a gente já ouviu dizer que uma mentira repetida 1000 vezes ela acaba se tornando verdade? Pois é. Todo mundo falou tudo isso de você e você comprou, porque eu sou assim mesmo. Você não é nada. Você não é nada disso que as pessoas falaram. Você é uma boa pessoa. Você é uma pessoa de caráter, uma pessoa competente, uma pessoa cheia de virtudes. Então para de falar negativamente. Porque eu sou uma porcaria. Porque eu tenho dedo podre. Porque eu... Tudo que a gente... O mantra eu sou significa eu sou em Deus. Então, o que é que você está colocando em Deus com essas palavras que você está dizendo? O Deus que habita em nós. Depois ele vai falar aqui. Então, tome cuidado com o que você fala. É o 6º tópico. Cuidado com o que você fala. Dedo podre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho jeito, eu não sou nada. Para de falar essas coisas a seu respeito. Afirme, eu sou competente, eu sou feliz, eu sou uma pessoa capaz, eu sou tudo de bom, eu sou a luz do divino em mim. Não tem melhor mantra para falar para a gente se curar. Menino, menina. 7º ponto. Reconheça a luz que existe em você. Todos nós carregamos uma luz. Essas pessoas resolveram alimentar as sombras. Esse é um problema delas. Nós temos uma luz própria. E elemento ar e elemento fogo, a gente tem um carisma que talvez incomode muita gente. Por isso que eles desqualificam a gente. Por isso que eles mentem ao nosso respeito. Eu preciso ter consciência disso. Olha, conhecimento liberta. Quando eu percebo que essas pessoas são assim, eu corto esse vínculo energético. Porque enquanto eu estou achando que o outro é melhor que eu estou me desqualificando. Já percebeu isso? Se nossa, aquela pessoa é tão competente, nossa, aquela pessoa é tão isso, ela é tão aquilo, você também é. Apenas precisa exercitar a sua própria natureza de luz. 8º ponto. Jesus disse, vós sois deuses. Se nós somos deuses, eu estou na mesma categoria que qualquer outra pessoa na Terra, porque somos todos filhos de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do divino. Então temos uma partícula que nos dá vida, que não é o coração nem o cérebro, tá? É esta partícula de vida, divina,
que dá vida a nós, todos nós temos. Então, ninguém na Terra é melhor do que ninguém. Ninguém na Terra é especial. Podemos ser diferentes, porque perceba, se eu reconheço que existe uma luz em mim, eu preciso saber quem é que está executando as suas sombras. Eu não estou falando de julgamento. Eu não estou falando de você sair apontando o dedo para as outras pessoas. Eu estou falando de se auto-reconhecer. Reconhecer a minha própria luz. E, infelizmente, se o outro decidiu, escolheu exercitar as suas sombras, esta é uma escolha dele, dela. Porque essa história do Narciso que eu falei, o Narciso, nós temos dois períodos na nossa infância que vão criar a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida são os 2 primeiros anos, onde a gente é amamentada no seio da mãe, onde a mãe acolhe, onde a gente recebe carinho, onde a gente se sente protegido, protegida. Esta é a pulsão de vida. A pulsão de morte é dos 2 aos 4 anos, pode até se estender um pouco, mas é dos 2 aos 4 anos, quando a gente passa a aprender a excretar as cocô, xixi, onde a gente aprende a andar, onde a gente aprende a falar, onde a gente vai exercitar um sentimento de posse, um sentido, na verdade, de posse. Então, veja uma criança de 2 a 4 anos, 5 anos, 6 anos, tudo é meu. Geralmente dos 2 aos 4. Tudo é meu, não quer dividir. Então, nesse momento, esta é a pulsão de morte. Quando as pessoas se fixam na pulsão de vida, no carinho, viram pessoas realmente de luz. Quando elas se fixam na pulsão de morte, elas viram destrutivas quando crescem. São essas pessoas que estão, infelizmente, numa pandemia na Terra. São as pessoas que querem tudo que é do outro. São as pessoas que não sabem dividir nada. São as pessoas que só julgam os outros, que depreciam as outras pessoas. Então, que posição a gente quer estar? Aonde nestas duas questões você se reconhece? Na pulsão de vida ou na pulsão de morte? Vamos refletir sobre isso. Já falei que não existe acusação. É para que a gente reflita. O céu olha 51 minutos. Menino, menina, eu espero que este pequeno trecho, esses pequenos apontamentos, porque tudo isto aqui, você vai encontrar um vasto material no YouTube. Pesquise. Pesquise sobre narcisismo, pesquise sobre codependência, pesquise sobre criança ferida, cura da criança interior, cura, resgate da criança ferida. Procure esses temas no YouTube que você vai ter muito material. Eles fizeram só um pequeno apontamento aqui porque está muito forte. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo na mão dessas pessoas. E o meu desejo é que a gente, todos nós, consigamos nos libertar. Menino, menina, muito obrigada se você está comigo aqui no vídeo, muito obrigada. Eu peço a sua interação, deixando seu like, comentando algo, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando com alguém que você sabe que vai se beneficiar destas reflexões, tá bom? Menino, menina, um beijo no seu coração. A gente vai se ver no próximo vídeo. Deus abençoe a todos nós. Fiquem bem.